Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 20. Vamos fazer a leitura do verso 20 até o verso 23. Diz assim: e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, o homem. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Sua palavra, que é santa, que é perfeita, que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, que tem autoridade e poder sobre nós, que é clara em Sua mensagem, e que ao lermos ela, o Teu Espírito fala. O Senhor fala, e nós nesse momento oramos para que o Senhor traga iluminação a nós, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, pedindo a Tua orientação. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, o contexto dessa passagem, como nós notamos, no capítulo 7, no início do capítulo, Jesus está tendo aqueles conflitos repetitivos que ele tinha, aqueles embates que ele tinha com os fariseus, e ele estava aqui fazendo uma coisa que ele frequentemente fazia, que era confrontar a espiritualidade desses fariseus, baseada em legalismo, religiosidade extrema e externa, baseada nas aparências dessas pessoas. E esses fariseus, conforme nós notamos, eles viviam frequentemente procurando problemas no ensino de Jesus, na prática de Jesus, para acusá-lo de coisas que a lei muitas vezes proibia, e porque a Bíblia deixa claro para nós que Jesus obtinha muita fama através dos seus feitos. Jesus era muito popular, as pessoas o perseguiam para ouvi-lo falar, porque conforme diz o final do Sermão do Monte, ele era alguém que ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele era incomparável. Então, quando esses homens olhavam para Jesus, a Bíblia diz que eles sentiam inveja de Jesus, e por isso muitas vezes eles armavam ciladas, e eles queriam matar Jesus. E aqui, como em muitas das ocasiões, esses homens estão fazendo um raio-x do comportamento de Jesus, da maneira dos discípulos de Jesus se portarem, para tentar encontrar neles algum defeito, para acusá-los de transgredirem a lei de Deus. E aí então, baseado na tradição dos fariseus, eles que tinham um hábito, de purificarem todas as coisas externas, conforme a tradição deles, eles se aproximam de Jesus e notam que os discípulos, eles não lavavam as mãos para comer. E aqui quando eles falam desse lavar as mãos, tinha a ver com uma questão de pureza diante de Deus. Eles se preocupavam muito com essas questões de serem puros, relacionados ao relacionamento deles com Deus. Então a Bíblia diz que eles lavavam os copos, que eles chegavam das praças e eles se lavavam, que eles lavavam tudo para comer, porque eles tinham preocupações de se aproximarem de Deus de maneira impura. Mas daí então Jesus vira para eles no verso 6, mostrando que essa tradição estava gerando neles um sentimento equivocado em relação ao Senhor. E ele diz: olha, Isaías bem falou a respeito de vocês, seus hipócritas, porque vocês se preocupam tanto com as coisas externas, vocês se preocupam tanto com a limpeza, vocês se preocupam tanto com a aparência, que vocês me honram com tudo que vai para fora, com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês não estão
perto de mim, e vocês me adoram em vão, e vocês ensinam doutrinas e preceitos que são humanos. E a consequência disso é que esses homens acabavam por fim, então, rejeitando os mandamentos de Deus. Porque lembrem-se, se você está vindo nas quintas, você sabe disso. Os fariseus, eles eram aqueles que criavam adendos à lei, faziam compilações, eles agiam de maneira que eles criavam outras leis que Deus não criou, às vezes tornando alguma lei mais rigorosa, sendo legalistas, às vezes tornando alguma lei mais libertina, licenciosa, agindo de maneira também errada e não conforme Deus ensina. E aí então Jesus mostra para eles que a tentativa de observarem a tradição ao invés dos mandamentos como prioridade, porque eles colocavam essa tradição em pé de igualdade com os mandamentos de Deus, estavam fazendo com que eles rejeitassem o mandamento de Deus, e aquela tentativa de estarem puros diante de Deus, ela era vã, porque o que Deus realmente estava preocupado com essas pessoas não era se muitas vezes o copo estava lavado, se a mão estava lavada, mas conforme diz as Escrituras, a impureza que Deus se preocupa é aquela que está relacionada ao nosso coração, aos pecados do coração, aquilo que está dentro de nós. As Escrituras deixam claro para nós, em muitas ocasiões, quando por exemplo Samuel vai escolher um rei, e o povo queria escolher conforme a aparência, Samuel queria escolher conforme a aparência, a Bíblia deixa claro que o Senhor não vê como o homem vê, ele não vê o externo, ele vê o interno, ele vê o coração. Davi, mais tarde, orando a Deus na sua confissão de pecado do Salmo 51, ele fala em sua oração que Deus requer a verdade, não apenas na boca, não apenas nas palavras, mas ele requer a verdade no íntimo, no coração. Ele quer a verdade dele em nós, dentro de nós. Tanto é que ele ora a Deus por reconhecer que não tem o poder de mudar o coração endurecido, orgulhoso por causa do pecado. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração sem impurezas, um coração sem pecado. Tanto é que ele usa a expressão: lava-me, purifica-me com o hisopo e eu ficarei limpo. Porque ele reconhece que não há nada externo que a gente possa fazer que purifique eu e você dos pecados. Nós não podemos nos despir dos pecados se Deus não vier no nosso coração e limpar o nosso coração e mudar o nosso coração e tirar aquilo que muitas vezes desagrada a Ele e nos torna impuros na presença dEle. Só Deus pode fazer isso com você, só Deus pode fazer isso conosco, só Deus pode fazer isso com alguém, ninguém mais pode. Não há nada externo que nós possamos fazer. Com isso, não significa que Deus não queira de nós, ou não requeira de nós, algum tipo de padrão externo, alguma maneira em que nós lidamos com as coisas externas. Mas o ponto de Jesus aqui é que eles davam uma ênfase demasiada e exagerada nas coisas externas e nenhuma para as internas. A grande questão é: Deus requer as duas coisas. Deus requer as duas coisas, mas principalmente, Deus requer aquilo que está na sua motivação, no seu coração, dentro de você, como seu coração está diante de Deus. E como lemos aqui em Isaías 59, o que realmente contamina o homem, o que realmente torna um homem impuro, o que realmente faz com que o homem não possa ter acesso à presença de Deus, conforme Isaías 59 diz, são os seus pecados. São os pecados que fazem separação entre vocês e o seu Deus. Mas não é simplesmente qualquer pecado, é o pecado quando ele é cultivado, é o pecado quando ele é persistente, é o pecado quando ele é impenitente, é o pecado quando é a nossa coisinha de estimação que nós cultivamos e nunca queremos abrir mão dela. O povo de Deus ali estava assim. Deus havia exortado, eles não haviam abandonado os pecados,
Então o que faz separação entre nós, a comunhão entre nós e Deus, são esses pecados que nós não queremos abandonar. Porque Isaías 59 começa falando que Deus está pronto para ouvir e atender. E ele termina o capítulo 59 com uma palavra de esperança, falando da aliança e da fidelidade de Deus, que é insistente a um povo que é rebelde e infiel. A um povo que é rebelde e infiel. Então, o que torna realmente você impuro é o pecado. E hoje, conforme já falamos aqui, e citamos vários pecados, recapitulando um pouco do que nós já falamos sobre inveja, sobre imoralidade sexual, sobre ansiedade, sobre amor ao dinheiro, sobre o mau uso da língua, sobre o mundanismo, sobre o descontentamento, e essas coisas estão de maneira similar presentes nessa lista que nós lemos de pecados. Mas hoje nós vamos falar sobre um pecado que Jesus cita aqui, que é um pecado terrível para o nosso coração, que tem o poder de nos destruir, que é o orgulho. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho. Então, o que é o orgulho? Primeiramente, vamos fazer uma definição. As palavras que aparecem nas Escrituras para o orgulho são presunção, arrogância, soberba, altivez. Todas essas palavras, elas aparecem nas Escrituras para indicar uma pessoa que está pensando de maneira elevada demais a respeito de si mesmo. O dicionário grego dos especialistas define o orgulho, a palavra orgulho que aparece nas Escrituras, ele define assim: o orgulhoso é alguém que tenha uma avaliação soberba dos seus próprios poderes e méritos, que despreza as pessoas e trata elas com insolência. Irmãos, esses embates que Jesus tinha com esses homens, assim como Jesus estava tendo aqui, e tinha em outras ocasiões, esses embates aconteciam justamente por causa do orgulho dos fariseus. Você nota que muitas das parábolas que Jesus ensinava estavam relacionadas com a incredulidade e o orgulho do coração desses homens. E quando nós notamos, por exemplo, para citar um exemplo, Jesus estava ensinando em Lucas capítulo 18 sobre como nós devemos nos aproximar de Deus em oração. E aí ele cita o exemplo daquela mulher que ora constantemente, como um dever de orar sempre. E em seguida ele propõe uma parábola, e a Bíblia diz que Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e por desprezarem os outros. Jesus propõe essa parábola, ele conta a história de dois homens que sobem ao templo para orar. Um era o fariseu, que caracterizava o grupo de pessoas que se orgulhavam pela sua espiritualidade. O outro era o publicano, o desprezado, mas que ora a Deus humildemente. E a resposta de Jesus para esses homens é que o orgulhoso não recebeu nenhum benefício de Deus, até porque ele não pediu, ele só se exaltou. O orgulho, ele tem essa característica da autoexaltação, do superego, da superestima, enquanto o publicano, que não tinha do que se orgulhar, ele bate no peito, de cabeça baixa, ele pede a Deus que seja propício a ele, e Deus, por meio de Jesus Cristo, nos ensina que esse homem foi justificado, enquanto o outro homem que se gabava diante de Deus, ele não foi justificado. Ambos eram pecadores, ambos não mereciam, ambos não tinham a justiça necessária, mas só um deles reconheceu isso, o outro não, o outro foi orgulhoso. Então Jesus conta essa parábola, e então nós aprendemos, olhando para as Escrituras, que o orgulho é um pecado que a Bíblia frequentemente condena. Nós notamos que desde o princípio, o orgulho, ele é o principal, ou talvez uma das principais pecados que aparecem em todas as Escrituras. Satanás incita Eva, tentando ela ao orgulho. Serás como o Senhor, tentando elevar ela à altura de Deus. É a maneira como Satanás tenta Eva, incitando ela ao orgulho, à vaidade, à soberba, à presunção. Nós notamos pela história da igreja que muitos dos teólogos, dos principais escritores, reconheceram o orgulho como um dos principais males do homem, do coração do homem. Agostinho de Hipona, por exemplo, ele dizia assim, o orgulho é a origem de todo pecado, pois é precisamente ele
que torna-se o maior obstáculo para o arrependimento e para a fé, para nós nos convertermos a Deus. O orgulho, irmãos, ele é um contrassenso para a nossa fé cristã, porque quando nós olhamos para as Escrituras, uma das virtudes mais sublimes e nobres que nós encontramos no caráter cristão é a humildade. Então o orgulho é uma das coisas mais terríveis aos olhos de Deus. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia nos ordena a abandonarmos o orgulho e nos revestirmos da humildade. E buscarmos a humildade e imitarmos essa humildade no supremo exemplo que é Cristo. Que Cristo, aquele que foi humilde de maneira extrema, conforme diz o bispo anglicano John Charles Riley. Ele diz assim que apenas alguns são chamados para escreverem, apenas alguns são chamados para tocar e cantar, apenas alguns às vezes são chamados para serem pregadores, mas ele diz uma coisa, que todos são chamados à humildade, todos são chamados a exercer esse dom que vem de Deus, o ser humilde. Ele fala isso, comentando esse texto. Então notem que o orgulho, ele é algo terrível contra a virtude mais sublime da fé cristã, que é a humildade, uma das mais sublimes. Você se considera humilde? Você se considera orgulhoso? Eu me lembro quando eu cheguei na casa de recuperação na Peniel, e aí os obreiros gostavam de fazer umas pegadinhas. Aí eles perguntaram assim para mim: você se considera humilde? Eu falei: mas é claro. E aí, então, com o tempo eu percebi que o humilde, ele nunca fala que ele é humilde, só aí já mostra que ele é orgulhoso. E aí, então, a gente costumava brincar: você é tão humilde que eu acho que você tem orgulho da sua humildade. O orgulho é um contrassenso com a humildade. Então percebam, irmãos, que se nós já nos consideramos humildes, estamos sendo orgulhosos. Porque o humilde, ele fala assim: eu não sou humilde, eu tenho muito que aprender, eu sou muito orgulhoso, há muito orgulho em mim, eu preciso da ajuda de Deus. Porque o orgulho, ele se revela de maneira multifacetada na nossa vida, em vários ambientes, em várias áreas. E há dois tipos de orgulho nas Escrituras. Há dois tipos. Geralmente nós estamos acostumados a pensar no orgulho como a autoexaltação. E está certo, frequentemente esse é o termo mais usado. Stuart Scott, em seu livro Do Orgulho à Humildade, é um livro de 46 páginas. Depois que você lê ele, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai perceber que lá nesse livro, Do Orgulho à Humildade, Stuart Scott, ele fala algumas maneiras em que o orgulho se mostra nas Escrituras. Ele mostra, por exemplo, para nós, que a Bíblia mostra que as pessoas muitas vezes se orgulham, e eu vou citar algumas listas, algumas características. Eu não vou citar os textos, mas se você quer ver os textos, depois eu te passo. Ele mostra que as Escrituras indicam que nosso coração se orgulha por posição, o nosso coração se orgulha por realizações, coisas que nós fazemos. O nosso coração se orgulha pelas riquezas e pela boa condição. O nosso coração se orgulha pelas posses que Deus nos dá. O nosso coração se orgulha por conhecimento. Aqueles que às vezes conhecem mais correm o risco de se orgulhar. O nosso coração se orgulha por sabedoria, por grandeza espiritual, por justiça própria, por ser estimado e querido e pelas experiências espirituais. A Bíblia mostra em diversos textos que pessoas se orgulharam por causa destas coisas e foram reprovadas por Deus. Esse é o primeiro sentido de orgulho, a autoexaltação, o se sentir supremo, se sentir o máximo por causa dessas coisas. Mas há um segundo sentido de orgulho, que é a autocomiseração. Geralmente, nós não costumamos pensar que aquele que se faz de vítima também é orgulhoso.
A pessoa que geralmente tem uma tendência ao vitimismo, ao coitadismo, ao coitadinho de mim. Fizeram isto comigo, me maltrataram, fizeram isso e aquilo comigo. Também é orgulho. E nós notamos esse exemplo na vida do rei Saul, que era um orgulhoso velado, que estava perseguindo Davi por nada, por inveja, por loucura, por orgulho. E aí então, quando ele descobre, por meio de uma informação que chega para ele, que Davi estava escondido em um lugar, é interessante a fala que ele diz assim: Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Saul se sentia a vítima da história, mas ele é o perseguidor. Ele é o homem que está perseguindo um homem que não quer nada dele, que só está lutando pela sua vida. E nós notamos isso nos capítulos 20 a 26 de 1 Samuel, que em 3 ou 4 situações, Davi prova que não queria nada dele. Davi teve opções de matá-lo, e ele não fez. E uma vez, cortou um pedaço do manto. Na outra vez, ele entra com Abisai, um dos seus companheiros, dentro do acampamento de Saul, e tira uma lança que estava encravada ao lado da cabeça de Saul, e pega um cantil de água e vai embora. Então depois ele aparece de longe: tive a chance de matar você, não fiz, porque o Senhor, o meu rei, está me procurando. E então Saul, com lágrimas de crocodilo, chora: meu filho Davi, já é a segunda vez que ele faz isso, me perdoa. Saul, ele tinha um problema psicológico. Depois eu vou conversar com a Priscila sobre isso, os efeitos desse pecado aí na psique da pessoa, porque aquele homem parecia não estar muito bem da cabeça, e ele tinha esse comportamento esquizofrênico, dobre, inconstante. Uma hora ele falava que estava tudo bem, de repente ele mudava de ideia e queria assassinar Davi. E então você percebe que Saul, ao ouvir aquilo, ele vê que Davi realmente não queria nada com ele, ele vai embora. E aí depois a história continua, e Davi se encaminha para outras loucuras que ele faz e acaba morrendo. Mas perceba que através da vida de Davi, por diversas ocasiões, Davi, que estava agindo com humildade, ele nunca se julgou ser digno do trono. Ele nem mesmo se considerava digno de casar com a filha do rei. Ele falava: imagina, quem sou eu? Casar com a filha do rei? Não, isso não me cabe. Então perceba que Davi é o exemplo típico da humildade, enquanto Saul, ele é o exemplo típico do orgulho. Essa ilustração fica muito clara através da leitura do livro de Samuel. Então, irmãos, olhando para esse texto que nós lemos, algumas considerações sobre o orgulho. Em primeiro lugar, como já falamos, o orgulho, ele é um pecado. E ele é um pecado sutil. Ele é um pecado sutil, ele é ardiloso, porque ele se mascara no nosso meio com uma característica de virtude. Na verdade, no nosso tempo moderno, o orgulho, que é chamado de amor próprio, ele é chamado de virtude. Um pensador antigo, Aristóteles, dizia que o orgulho é a coroa de todas as virtudes. Percebam que na cultura do mundo, ser orgulhoso, o estimar-se a si mesmo, o ter uma visão confiante e elevada de si mesmo, para eles é uma virtude. Nós notamos, por exemplo, hoje em dia, através desses pregadores coachings e tantos outros que fornecem autoajuda, não tinha nem que ser chamado autoajuda, porque já tem ajuda externa, não é ajuda sozinha, mas eles já muitas vezes estão ali ajudando essas pessoas a olharem para elas e se valorizarem acima de todos. Isso é uma característica de algo pecaminoso, a pessoa que se valoriza acima de todos os outros, em detrimento dos outros, em detrimento do sofrimento dos outros. O amor próprio, ele é caracterizado, é a característica perfeita do orgulho. Aliás, o amor próprio, ele ganhou até um dia 28 de fevereiro, é o dia do amor próprio. É o dia do amor próprio. Eu nem pesquisei, mas nem deve ter o dia da humildade. Nem deve ter. Porque
Porque humildade não é, nesse sentido, não é uma virtude, mas o orgulho, o se exaltar, o ser confiante, o estar seguro em si mesmo. No mundo isso é uma característica de grande virtude. Não que nós não tenhamos que ser confiantes, mas a nossa confiança, nós veremos mais ao final, ela provém do Senhor. Ela provém do Senhor. Nós não temos confiança em nós mesmos. O orgulho, ele não é uma virtude. Quando nós olhamos para Provérbios 21:4, a Bíblia diz que o olhar arrogante e o coração orgulhoso são pecado, que significa literalmente a transgressão da lei. A transgressão da lei. Mas em que sentido nós poderíamos dizer que não é errado o estar feliz, o estar honrado com alguma coisa na nossa vida? Nós fazemos muitas vezes o uso, linguístico do orgulho no nosso dia a dia para dizer assim, para os filhos muitas vezes: eu tenho orgulho de você, meu filho. Nós muitas vezes nos sentimos orgulhosos, felizes, satisfeitos por conquistas no trabalho. Nós muitas vezes nos sentimos honrados pelo fato de termos uma dignidade que antes não tínhamos sem Jesus. Porque a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, que nós somos a nova criatura em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, esse sentimento de alegria, de satisfação, de honra, esse uso da palavra orgulho nesse contexto, eu tenho muito orgulho por tudo que nós fizemos e trabalhamos, pela dedicação, eu tenho muito orgulho pela minha família, pelo meu filho. Nesse sentido não é errado, não é errado. Porque por trás dessa confissão também está o reconhecimento nosso, cristão, de que nada, nenhuma coisa que fazemos vem de outra fonte a não ser de Deus. E por isso nós nos sentimos honrados. Mas perceba que o texto bíblico também diz para nós no verso 23, veja aí, Marcos capítulo 7, diz que o orgulho, ele é algo mau. Jesus está dizendo assim, todos estes males. Jesus está fazendo uma menção a todos esses pecados dessa lista, mas aplicando aqui ao orgulho, Jesus está falando que isso é um mal, e a palavra que usada, mal, para se referir ao orgulho, é uma palavra genérica que aparece nas escrituras para se referir a coisas ruins em diversos sentidos. Em primeiro, num sentido pessoal, o orgulho ele é algo terrível, porque ele traz um conflito interno e uma ameaça à nossa fé cristã. A nossa fidelidade, porque como nós já falamos, o orgulho é um contrassenso à nossa fé, ele inflige a nossa tentativa, a nossa busca de imitarmos a Cristo. Então ele é algo que nos aborrece, que nos pressiona, assim como lutar contra o pecado é algo ruim. Quando nós temos que lutar com o orgulho, é terrível. Quando nós identificamos um pecado no coração e você fala assim, nossa, eu estou sendo assim, por que eu estou sentindo isso? Deus me ajuda. Isso traz uma aflição, um aborrecimento. Esse também é o sentido da palavra males. É algo que inflige um mal contra nós mesmos. O orgulho traz sofrimento pessoal. O orgulhoso não tem paz, ele sofre. Em segundo lugar, há um sentido físico, como a ideia de uma cegueira, de uma doença. Porque o orgulhoso, frequentemente, ele não enxerga com clareza, ele não enxerga direito os outros e não enxerga direito a si mesmo, porque ele tem uma visão superestimada de si mesmo e rebaixada dos outros. Como nós vimos aqui, esse fariseu, ele desprezava os outros, ele tinha uma visão ótima dele, mas uma visão péssima de outras pessoas. Geralmente o orgulho faz isso com a gente. A gente costuma minimizar os nossos pecados e maximizar o pecado dos outros. O pecado dos outros é sempre pior. O pecado dos outros é sempre mais terrível. O pecado dos outros sempre é mais ofensivo. Mas o meu não é tanto assim. O orgulhoso faz isso. Ele é cego. E há um sentido ético, que ele é iníquo, que ele é alguém que está transgredindo um mandamento de Deus. E ainda há um sentido de algo que se revela como um grande inimigo do nosso ser, porque a palavra males aqui, que Jesus utiliza, ele está se referindo a uma palavra que ele usa na oração dominical, em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, quando ele está ensinando os discípulos a orar, e ele diz assim, livra-nos do mal. É a mesma palavra. O que Jesus está querendo dizer ali, quando ele diz, livra-nos do mal? Não é somente do mal
do mal moral, do mal que está em nosso coração, que traz um conflito, uma luta contra o pecado. É o mal ali no sentido cósmico, é Satanás, é os seus demônios, são os adversários do povo de Deus. Então, quando Jesus fala aqui do orgulho como um mal nesse sentido, ele também está mostrando que assim como Satanás é um inimigo externo, o orgulho é um inimigo interno, que mora no nosso coração, e que mora em nós, que habita em nós, que faz morada dentro do nosso coração e fica ali escondido, mas que não fica por muito tempo escondido, porque Jesus vai dizer uma outra palavra, prestem atenção: porque todos estes males vêm, eles aparecem. O orgulho é um mal incontido, ele está no coração, mas uma hora ele se manifesta, uma hora ele sai, uma hora ele aparece. Essa palavra vem, ela é utilizada nas escrituras para mostrar algo que foge do controle, algo que aparece, nós não conseguimos segurar, é como alguma coisa que foge de uma prisão. O orgulho que está no nosso coração, uma hora ele vai se manifestar, uma hora ele vai aparecer, uma hora ele vai dar as caras, e você vai então perceber que ele está aí escondido em alguma coisa, que às vezes você não tem sido cutucado por Deus. Ele aparece através das afeições, das ações, dos sentimentos, das nossas palavras. O orgulho, ele é manifestado. O orgulho, ele é descrito na lista de maneira similar ou sinônima como um dos pecados da carne. E sabe qual é a palavra que Paulo utiliza lá para falar sobre as obras da carne? Que elas são manifestas, que elas vêm, que elas são evidentes, que elas são notáveis, elas aparecem, elas se tornam conhecidas. O orgulho, ele se revela. E mais uma vez aqui, irmãos, citando Stuart Scott em seu livro do Orgulho e Humildade, ele traz mais uma lista da manifestação do orgulho, e ele traz 30 maneiras que nós também ficamos orgulhosos, e todas elas têm texto bíblico para mostrar isso, mas nós não vamos citar os textos. Em primeiro lugar, olha só, seguindo a listas aqui, eu vou citando, e aí, conforme eu for citando, vai fazendo um raio-x da sua vida, vai fazendo um autoexame, vai pensando em você, vai pensando no outro, pensa em você. Não pensa assim, puxa, tinha um irmão que tinha que estar ouvindo isso aqui. Não, Deus está falando com você que está presente. Vai ouvindo essa lista e vai notando se isso está presente na sua vida. Vai notando. Em primeiro lugar, o orgulho se manifesta quando nós nos queixamos contra Deus, ou quando nós lançamos críticas a Deus. O orgulho se manifesta, de maneira geral, pela falta de gratidão. Quando nós somos ingratos, nós estamos sendo orgulhosos. A gratidão é uma manifestação do orgulho, a ingratidão. Uma pessoa orgulhosa, ela é sempre uma pessoa iracunda, irada. O orgulho gera irritação, irritabilidade em nós. Em quarto lugar, o ver a si mesmo como alguém melhor que os outros, também é uma característica do orgulho. Você se considera superior, melhor que alguém, isso é orgulho. Ter uma visão exagerada de sua importância, dos seus talentos, da sua habilidade, você se sente insubstituível, você é orgulhoso. Você tem uma visão superestimada de você. Em sexto lugar, focalizar-se na falta de talentos e habilidades. Olha a comiseração. Eu não sei fazer nada, eu não consigo ajudar ninguém, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Também é orgulho. Perfeccionismo é orgulho, porque você quer ser igual a Deus, que não erra nunca. É orgulhoso também. Falar demais é ser orgulhoso. Falar demais é ser orgulhoso. Falar muito a respeito de si mesmo também é um aspecto do orgulho. Falar muito a respeito de si mesmo. Buscar independência e controle de todas as situações também é orgulhoso. Também é orgulhoso. Desgastar-se
com os que os outros pensam. Pessoas preocupadas demais com o pensamento alheio. Tem que ter um equilíbrio nisso. Existe um livro que chama Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Fala sobre o temor do homem. Sobre o temor do homem. Quando as pessoas temem mais aquilo que as pessoas pensam do que Deus pensa, essa pessoa é orgulhosa, porque ela está preocupada demais em agradar as pessoas. Isso também é orgulho, porque ela quer ser aceita, ela quer ser notada, ela quer ser elogiada, ela quer ser reconhecida. Continuando aqui, magoar-se ou irar-se com qualquer tipo de crítica, isso também revela orgulho do nosso coração. Não gostar de ser ensinado também mostra que nós somos orgulhosos, quando nós não aceitamos ser ensinados por alguém, porque na verdade todo mundo tem como aprender, todo mundo tem condições de aprender com todo mundo. Ser sarcástico, ofensivo e menosprezador também é ser orgulhoso. Falta do espírito de serviço, falta do espírito de serviço, de querer servir as pessoas, falta de compaixão, ser defensivo ou transferir sempre a culpa, nunca assumir a culpa, falta de admitir que está errado. Esse aqui talvez seja o mais clássico: não peço perdão. O orgulhoso tem uma dificuldade de pedir perdão muito grande, porque ele não aceita que ele está errado. Falta de oração, e oração bíblica. Resistir às autoridades ou desrespeitar as autoridades também é orgulho. Expressar suas preferências e suas opiniões quando não forem solicitadas também é orgulho. Minimizar, já falamos isso, né? Minimizar os pecados dos outros e as fraquezas, minimizar os seus próprios pecados e fraquezas e maximizar os pecados e as fraquezas dos outros. Ser impaciente, irritável para com os outros, ser invejoso ou ciumento, usar as pessoas em seu próprio benefício, ser dissimulado, usar táticas para chamar atenção, não ter relacionamentos próximos. O orgulhoso não gosta de comunhão, ele gosta de se isolar, ele gosta do isolamento, né? Porque ele não suporta lidar com pessoas, porque lidar com pessoas, muitas vezes ele encontra tanto defeito, ele fala assim: eu não suporto esses defeitos, eu me basto. Então o orgulhoso também age assim. Então perceba, nós citamos aqui 30 maneiras, talvez tenham mais, mas Stuart Scott traz essas 30 maneiras, fazendo aqui um raio-x das escrituras, mostrando para nós algumas maneiras em que nós podemos usar aqui para analisar a nossa vida. Uma coisa importante. Mas em quarto lugar, olha o que o texto bíblico nos diz no verso 23. Diz as escrituras que todos esses males vêm de dentro, mostrando nossa natureza, e diz o quê? E contaminam a pessoa. Notem que o orgulho, ele é como uma doença, como um vírus que se espalha em nosso coração. A palavra aqui, contaminar, é a palavra que denota literalmente o sentido que Jesus está aplicando nesse capítulo, o de impureza. Não é as coisas internas que nos tornam impuros. O orgulho nos torna impuros diante de Deus, até porque Deus não aceita orgulhosos na sua presença. A ilustração ficou clara na oração do fariseu e do publicano. O fariseu orou arrogantemente, orgulhosamente, e ele não prevaleceu na presença de Deus. Ele não foi justificado. Quantas vezes as escrituras nos dizem que Deus resiste, Deus faz frente, Deus faz batalha, Deus faz guerra com os orgulhosos, mas Ele se sujeita aos humildes, se aproxima dos humildes. O termo aqui de contaminação, ele é literalmente esse, o de impureza. Nós temos, por exemplo, um livro na Bíblia que fala só sobre leis de santificação e de pureza, que é o livro de Levítico. As pessoas, quando elas faziam sacrifícios errados ou não faziam, elas não podiam se aproximar diante de Deus porque elas estavam impuras. Então notem, isso também é importante. O orgulhoso, ele é alguém que não tem acesso à presença de Deus. Por exemplo, vamos usar uma ilustração.
O isolamento social. Uma pessoa que está com Covid, ela se isola porque ela está, entre aspas, contaminada, impura, ela não pode estar no meio das outras pessoas. É um exemplo aqui, uma ilustração que mostra para nós o sentido de impureza para Deus. O sentido de impureza é esse: nós não podemos acessar a presença de Deus, e as Escrituras deixam claro para nós, irmãos, que os orgulhosos, eles não herdarão o reino dos céus. Eles não somente não têm acesso à presença de Deus, mas diz as Escrituras, como Paulo adverte o povo de Deus em Gálatas capítulo 5, que aqueles que praticam essas coisas, ou seja, que agem com orgulho e outros pecados, não herdarão o reino de Deus. É uma maneira eufemista de dizer: serão castigados pela ira de Deus e serão lançados no inferno, porque não herdar o reino de Deus só tem outro caminho, é a condenação. E a Bíblia mostra para nós que Deus não vai deixar sem punição, porque Ele odeia não somente o orgulho, mas o ódio e a ira de Deus está sobre o orgulhoso também. Como vencer o orgulho? Ao ouvirmos essas coisas e notarmos que muitas vezes, de maneiras diferentes, em algumas áreas mais intensas, outras menos, ninguém pode dizer que não é orgulhoso. Ninguém. Todos nós estamos aqui, podemos identificar um aspecto do orgulho em nossa vida. Como as Escrituras nos ajudam, como a Bíblia nos ensina que nós podemos então lidar com o orgulho. Algumas aplicações práticas para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, nós aprendemos com o próprio Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, e aí então ele escreve uma oração no Salmo 130, nos ensinando que uma maneira de lidarmos com o orgulho é não ficarmos em busca de posições de honra, de exaltação, de prestígio, mas descansarmos em Deus, porque aquilo que Deus tem para cada um, Ele vai conceder. Note, por exemplo, que Davi faz essa oração e ele mostra que ele não colocava isso como prioridade na sua vida. Embora as pessoas dissessem para ele, Jonatas disse, você vai ser rei. Embora os seus amigos dissessem, você vai ser rei, ele nunca se apropriou disso como uma coisa que ele queria, porque ele ora: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não estou à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Davi, ele encarava que aquilo que viesse da parte de Deus, ele ia aceitar. Paulo vai dizer: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Em segundo lugar, não tenha pensamentos elevadíssimos a seu próprio respeito. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios, falando sobre o princípio de sabedoria: não fique louvando a você mesmo, deixe que os outros louvem a você. Não fique honrando a si mesmo, deixe que os outros honrem a você, porque o orgulhoso, ele fica buscando ser honrado, o ser reconhecido. Nós notamos que as Escrituras nos exortam que não há motivo para honra em nós, principalmente no quesito de nossa salvação, porque a nossa salvação, por exemplo, não é por obras, não é por méritos, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu sou salvo por causa disso e daquilo. E Paulo escreve isso em Efésios capítulo 2, e ele segue uma lista de coisas pelas quais não pode ter orgulho entre eles, que estava fazendo com que eles ficassem em inimizade uns com os outros, porque o orgulho também afeta a unidade da igreja. Ele começa a falar: lembrem-se que foi Deus quem criou vocês, quem trouxe vida espiritual para vocês em Cristo Jesus. Lembrem-se que Deus tirou vocês das trevas do pecado, quando vocês estavam no mundo sem esperança, sem Deus. Não há motivo para se orgulhar, não há motivo. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 3 e 16, ele diz no verso 3, não pense de si mesmo além do que convém. E mais à frente ele diz, em vez de serem orgulhosos, não sejam assim, não sejam sábios aos seus próprios olhos, antes sejam humildes. Em terceiro lugar, não tenha uma visão de desprezo dos outros. A Bíblia nos ensina e mostra, mais uma vez citando a parábola do fariseu e do publicano, que aquele homem, quando ele desprezava aquele publicano,
porque ele confiava na sua justiça, porque ele se sentia superior, mostra que esse homem, ele considerava o outro como nada, como menos do que ele. Mas qual que é, irmãos, a orientação das Escrituras para nós? Qual é a ordem das Escrituras? As Escrituras dizem assim: nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmos. Superiores a si mesmos. Se você tem dificuldade de considerar os outros superiores, muito provavelmente o orgulho esteja se manifestando em seu coração. Em quarto lugar, uma outra maneira prática: seja um servo que considera os interesses dos outros à frente dos seus. Paulo diz isso para que nós não sejamos egoístas. Ele fala: não atente, não coloque como prioridade aquilo que é propriamente seu, mas aquilo que é também para os outros. Diz isso em Filipenses. Em sexto lugar, considere que tudo que você tem, todas as coisas que você tem na sua vida, sem exceção, você recebeu de Deus. Nada foi mérito pessoal. As Escrituras deixam claro para nós, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele pergunta para eles: quem é que faz com que vocês se sobressaiam? Porque tinha alguns que estavam se destacando. E o que é que você tem que você não tenha recebido? O que você tem na sua vida que você não tenha recebido? Ele faz essa pergunta. E se você recebeu, por que você se gloria? Como se não tivesse recebido? Como se você tivesse conquistado? Paulo pergunta isso. Por que vocês fazem isso? Está errado. Quantas vezes as Escrituras nos dizem, Jesus disse: nada que vocês têm, vocês não receberam se do céu não for dado para vocês. Tiago disse: toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Considere isso. Lembre-se sempre que tudo que você tem foi Deus, foi o Senhor quem deu para você. Mais uma aplicação: considere-se o pior dos pecadores. Olhe para a sua vida como Paulo olhava para a sua própria vida. Ele se entendia como o principal dos pecadores, como aquele que era o pior, o mais perverso, o mais necessitado da graça de Deus. Você tem que ter uma visão de você mesmo, nós temos que ter uma visão de nós mesmos, que nós somos aqueles que mais precisamos da graça de Deus, somos os piores e carecemos da ajuda do Senhor. Considere que todos os seus feitos, sejam bons, sejam sublimes e maravilhosos, sejam quantitativos, você fez por causa da graça de Deus. Paulo, que foi um dos homens que mais trabalhou, e ele diz isso: eu trabalhei mais que os outros apóstolos. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele reconhece que tudo que ele fez, as igrejas que ele plantou, as igrejas que ele começou, as pregações que ele fez, as almas que se converteram, ele fez sim muitas coisas, mas foi a graça de Deus na vida dele. Paulo está ensinando também a não sermos orgulhosos dos feitos. A Bíblia orienta, irmãos, que a nossa motivação também é uma maneira de lidarmos com o orgulho, é fazermos tudo para a glória de Deus. Isso é imperativo. Façam tudo para a glória de Deus. Se vocês forem comer, se vocês forem beber, façam para a glória de Deus. Se vocês forem trabalhar para o Senhor, façam como João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Orem a Deus dessa maneira. Ainda podemos dizer: passe bastante tempo adorando a Deus, porque quando você adora a Deus, quando você busca a Deus, você se torna mais humilde, porque é no conhecimento de Deus que você vai ver o tamanho de Deus e vai ver o seu tamanho, e então você vai ser mais humilde, porque você vai olhar para o Senhor e vai ver a grandeza de Deus e vai ver como você é pequeno, como você não é nada diante de Deus, mas tem o seu valor. Em último lugar, e mais importante, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo, olhe para o seu exemplo. Olhe para o seu exemplo, olhe para as suas promessas, de que ele disse que nós poderíamos
fazer o que ele fez e coisas maiores ainda. Ele disse que nós poderíamos andar como ele andou. Ele prometeu para nós, isso não é em vão. Ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele nos daria o Espírito Santo, para que pelo poder do Espírito e pela nossa união com Cristo, nós pudéssemos viver intensamente para Deus e vencermos também os nossos pecados. Olhe para Jesus, olhe para as suas promessas. Se você tem pecado nisso, olhe para o perdão da cruz, olhe para a cruz de Jesus. A cruz vai estilhaçar e esmagar todo o orgulho do seu coração, porque ela vai lembrar a você do seu pecado e da santidade de Deus, mas vai lembrar que em Cristo Jesus há perdão para os seus pecados. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para as suas promessas, olhe para o seu exemplo, olhe para essas coisas. E em Cristo, quando nós nos aproximarmos dele, de maneira humilde, reconhecendo que somos orgulhosos e precisamos da ajuda de Deus, para vencermos o orgulho e andarmos em humildade, Ele concederá graça. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar, assim como aquele fariseu se aproximou, confiando em si mesmo. A ordem das Escrituras é o contrário: aproximem-se confiantemente do trono da graça, mas não por causa de vocês, mas por causa que vocês têm um grande sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, o qual intercede pelos seus nas suas fraquezas em todo o tempo. Vá até o Senhor em oração. Ouvindo essas palavras, quero chamar você a um tempo de oração. Para nós finalizarmos, tenha um período de oração com o Senhor. Coloque sua vida diante de Deus agora. Nós vamos passar para o momento da ceia. Então eu quero dizer para você, coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Peça perdão pelos seus pecados. Tenha um período de autoexame diante de Deus.